Fala aí, galera da DP, beleza? Bom, vamos aí para uma aula de Revolução Industrial, segundo tópico da nossa matéria aí, daquele cronograma anual que eu fiz com vocês, tá? Anexado a isso vão algumas questõezinhas para a gente fazer uma semi-avaliação, beleza isso? Bom, senhores, ó, Revolução Industrial, tá? Fatores principais, só para adiantar que isso acontece no século XVIII, a partir de 1760, 1780, a gente tem aí a Revolução Industrial, e é um tema que cabe importância no seu 8º ano, beleza isso? Bom, fatores principais, o crescimento demográfico da Europa, tá? Que gera necessidade de novos produtos, isso aí é óbvio, né? Quanto mais a população você tem, né? Mais produtos são, de fato, como é que eu posso falar? Produtos são procurados, né? Por exemplo, você não precisa de um iPhone, né? Você não precisa de ter um iPhone, você não precisa ter um computador, mas o ser humano cria a sua necessidade em termos desse produto. Quando eu falo de crescimento demográfico, é isso. As pessoas na Europa, elas estão crescendo, né? Tá vendo um número maior de pessoas, e essas pessoas estão criando demanda por novos produtos. E isso obriga as indústrias, né, a se aprimorar, a se modificar. E por isso o processo da Revolução Industrial, né? Esse é um dos fatores gritantes da Revolução. O segundo fator, né, é a questão de uma maior produção, senhores. Óbvio, se tem um crescimento demográfico, você precisa expandir sua produção, né? Se você produz para 10, você vai atender 20? Óbvio que não. Você tem que produzir para 20 para atender 20, né? A lógica desse período é isso. Então, ou seja, exigiu das indústrias uma maior produção, óbvio, né? E se você exige maior produção, você exige maior capital, você exige maior investimento, você exige uma maior estrutura, entende ou não? Então, as indústrias na Europa, elas começaram a se transformar. Senhores, a passagem, né, para a maquinofatura, tá? Então, ou seja, você tem a transferência daquela coisa que era manufatura, indústria das mãos, manufatura, né, indústria manufatureira, para a indústria da maquinofatura. Agora, a máquina começa a exercer o papel do homem, né? Então, ou seja, o homem, ele tem um certo afastamento desse processo produtivo, né? Havia uma produção primária ali, do artesanato, que vem lá do feudalismo, depois da manufatura e agora, enfim, a maquinofatura. O homem começa a substituir a máquina. Tranquilo isso? Senhores, vai se fortalecer uma nova classe na Europa, a tal da burguesia industrial, né? A burguesia, aquela burguesia mercantilista, agora ela vai virar uma burguesia industrial, ela vai começar a entender que ela precisa aprimorar os seus meios de produção, né? Ela precisa reconciliar isso com a população e as novas demandas sociais que estão surgindo desse processo, beleza? Então essa burguesia ela vai começar a se interessar pelo processo industrialista, vai começar a entender que novas tecnologias são necessárias para produzir produtos melhores, produzir maiores produtos, né? Ter uma maior produção, entende ou não? E paralelo a isso, vai ter as novas dinâmicas de mão de obra, né? As novas dinâmicas da mão de obra. Senhores, então, ou seja, se há uma nova dinâmica de mão de obra, né? O que vai acontecer? Você lembra que nesse regime manufatureiro, né? Você não tinha, assim, um trabalho, né? Você tinha, assim, servos, né? Você tinha artesãos, você tinha camponeses, você tinha escravos, mas essa ideia de trabalho, ela vai surgir com a Revolução Industrial. E que trabalho era esse? O trabalho assalariado, né? O que é o trabalho assalariado? É quando você vende a sua força produtiva para uma determinada pessoa. Então, quando eu falo novas dinâmicas de mão de obra, é a introdução do trabalho assalariado. Beleza? É isso ou não, senhores? Tranquilo? Bom, então, você já entendeu os fatores principais que motivaram a Revolução Industrial. País que vai ser pioneiro na Revolução Industrial, Inglaterra, né? Você vai ter aí o pioneirismo inglês, tranquilo? E por que a Inglaterra vai ser pioneira? Primeiro, porque a Inglaterra faz um processo conhecido como cercamento dos campos. Ô, professor, cercamento dos campos. Senhores, entendam. A indústria têxtil, a indústria de tecidos, tá? Ela é a principal indústria nesse momento da Inglaterra. Tranquilo? E quando a Inglaterra cerca os campos, o que é isso? Os enclosures, ela vai pegar o campo, ela vai cercar para destinar a criação de ovelhas. Pô, professor, destinar a criação de ovelha? Porque é a ovelha que produz a lã para fazer o tecido.
Então, quando você tem um processo de cercamento dos campos, você fortalece essa indústria têxtil. E óbvio, senhores, se tem uma indústria mais forte que a do mundo, é lá que a revolução vai acontecer primeiro, né? E o que vai acontecer? Esse cercamento dos campos vai tirar muita propriedade de pessoas que moravam nessa terra, né? E se a pessoa não acha emprego no campo, ela vai para onde? Ela vai para a cidade. Provoca também o êxodo rural. E provocando o êxodo rural, você tem a formação das cidades, relacionando também com a Revolução Industrial. Senhores, óbvio que se a indústria na Inglaterra era mais forte, significa que era o país também que tinha mais dinheiro, né? Então a gente diz que a Inglaterra ela acumulou primitivamente, né, riqueza, ela acumulou primitivamente riquezas em si para que ela fosse protagonista, né, da Revolução Industrial. Só para você ter uma noção, matéria-prima, né, era abundante dentro do território inglês, né, e mão de obra também. Você tinha bastante pessoas na Inglaterra que estavam procurando se modernizar e procurar novas alternativas de renda. Então, ou seja, senhores, para você ver, né, quando eu faço aqui nova matriz energética, eu não sei por que eu botei, né, petróleo, tá, aço, tá, carvão e algodão, e eu tinha que destacar aqui o carvão, beleza isso? Eu destacava o carvão, tá? Eu não sei porque que eu tinha botado petróleo, esquece o petróleo, beleza? É o aço, tá? Aqui, ó, o carvão, né? O carvão mineral, o carvão que gerava energia, era uma matéria-prima que tinha muito lá na Inglaterra, tá? A Inglaterra tinha muito carvão dentro do seu território, dentro do seu solo. Então isso também facilitou, tá, a Inglaterra ser pioneira. O algodão, óbvio, o processo de cercamento dos campos, né, como eu falei, se a ovelha produz alão, o processo de cercamento dos campos também favorece a Inglaterra no quesito de matéria-prima. Então, ou seja, essa revolução industrial ela está acontecendo lá na Inglaterra e você vai ter, senhores, o surgimento da máquina a vapor, né? A máquina a vapor, que é a máquina movida, né? O começo da máquina movida a energia, que não é energia elétrica ainda, é energia, o James Watt, né? James Watt, ele é o responsável por descobrir a máquina a vapor. E descobrindo a máquina a vapor, você moderniza a sua produção. Se você moderniza a sua produção, significa que você atende um número maior de pessoas, você atende um número maior de produção, você aumenta o seu lucro e você se fortalece. Tranquilo isso? Senhores, só que havia um problema, né? Nem tudo são flores. Quem vai ser os funcionários dessa indústria? Crianças, mulheres e homens. Famílias vão trabalhar em indústrias. Qual é o problema? Trabalhador aqui, ó, por exemplo, vou apagar o quadro. Trabalhador, a partir da Revolução Industrial, ó, ele começa a trabalhar 18 horas por dia, beleza? As mulheres vão trabalhar, vamos supor que as mulheres fossem trabalhar por R$100, botando na moeda de hoje. Vamos supor que as crianças fossem trabalhar, e para que as crianças iam trabalhar? Para fazer a manutenção das máquinas, porque elas eram pequenas e conseguiam entrar naquelas grandes engrenagens para fazer a engrenagem rodar e não recebiam nada, e muitas vezes saíam sem o braço, porque a engrenagem voltava a rodar e a criança estava ali embaixo, a criança perdia o braço, né? São relatos que tem nascido da Revolução Industrial. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a indústria avança, as condições dos trabalhadores dessas indústrias caem muito. Então, as consequências dessa Revolução Industrial, óbvio, senhores, a Revolução Industrial vai acontecer, mas desde o início ela vai contar com dois processos. O ludismo, que é o processo de quebra das máquinas, né? Ned Ludd é o nome desse cara que faz o ludismo. Ele vai fazer a quebra das máquinas, ele vai propor que as indústrias têm que ser quebradas, porque isso é injusto com o povo, e o cartismo, né? O cartismo, que é uma carta aberta, tá, aos trabalhadores, é uma carta que eles iam entregar ao patrão reivindicando melhores condições de vida. Tranquilo isso, senhores? Então, ou seja, as consequências da Revolução Industrial, além do ludismo e do cartismo, tá, 18 horas, jornada de trabalho excessiva, baixa remuneração salarial, péssimas condições de vida, insalubridade. Então tudo isso aí tá dentro do mundo revolucionário. Segue o PDF também para vocês aí, tá? Sobre Revolução Industrial. Beijo e até daqui 15 dias, senhores.